Fala família, tudo bem com você? Bem-vindo ao nosso canal, ao nosso ponto de encontro. Esse é o nosso momento, o nosso momento de sermos edificados e nós aprendemos juntos, a palavra de Deus e aí nós possamos ser uma geração cheia do Espírito Santo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você ainda não deixou o seu like, meu irmão, esse é o momento, deixe seu curtir. É muito importante. Toda vez que você deixa seu curtir, o YouTube entende que esse vídeo é importante e aí ele espalha para mais pessoas e esse é o propósito do nosso canal, a propagação do Evangelho, meu irmão, para que mais adolescentes sejam assim como nós, loucos, apaixonados pelo Espírito Santo e totalmente cheios. Nós começamos uma série de mensagens falando os pilares de uma vida cristã saudável. E nós falamos no vídeo anterior sobre a importância da Bíblia, da Palavra de Deus e hoje nós vamos falar sobre a oração. E propositalmente as duas são colocadas sequencialmente, porque talvez você esteja me perguntando o que é mais importante, ler a Bíblia ou orar? E eu te respondo com uma outra pergunta: o que é mais importante para um pássaro voar? Uma asa direita ou a asa esquerda? Assim como para o pássaro voar é importante as duas asas para uma vida cristã saudável, é importante nós orarmos e também nós lermos a palavra de Deus. Mas quando se trata de oração, muita gente fica confusa, muita gente fica perdida, não sabe como orar, não sabe o que fazer, chega de joelho diante do Pai e ali fica emudecido, não sabendo muitas vezes como falar. E eu quero ser bem prático, bem simples, naquilo que eu vivo, naquilo que eu acredito, baseado na palavra de Deus, para que eu possa te ajudar a ter uma vida de oração saudável. Primeira coisa que eu queria dizer para você é: seja autêntico, seja você mesmo. Sabe, no ambiente de oração, não precisamos inventar palavras, não precisamos inventar termos que nós mesmos também não conhecemos, Quando nós vamos para a igreja, nós vemos pessoas orando tão bonito que a gente diz assim: meu Deus, eu não vou conseguir orar dessa forma, esse cara ora muito bonito. Eu não sei você, mas eu já cheguei em casa e tentei fazer aquelas orações bonitas que eu ouvia pessoas falando, mas uma frase que me chama a atenção é: Deus prefere um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Então seja você mesmo, abra o seu coração, fale para Deus quem você é. Sabe, no princípio, lá no jardim, no começo de todas as coisas, Deus criou Adão, criou Eva, e a Bíblia vai dizer que Deus passeava no meio do jardim, na viração do dia. Para quê? Para falar com Adão, falar com Eva: e aí, como é que vocês estão? E aí, como é que tá a vida aí no jardim? Tudo tranquilo? A água tá refrescante? Tá comendo bem? Deus, ele queria ter essa interação com ele, falar com ele sobre a nossa vida, nossos dias, sobre as nossas dificuldades. Aí talvez esteja me perguntando: mas por que eu vou falar com Deus se ele já sabe o que eu vou falar? É uma pergunta que muita gente fala: poxa, mas por que eu oro se Deus já sabe o que eu vou falar? Vou te deixar aqui uma história que aconteceu comigo. Minha filha, eu tenho 2 filhos, e a minha filha se machucou, ela começou a chorar, e eu fui correndo para ver o que estava acontecendo. Aí quando eu cheguei lá, ela não conseguia falar, ela só chorava. E aí o meu filho veio falar: pai, ela bateu o dedo, ela bateu o pé, e por isso que ela tá chorando e tudo mais. Eu falei: filho, muito obrigado. Aí eu peguei minha filha no colo e eu falei: filha, conta pro pai o que aconteceu. E ela chorava, e ela não conseguia falar. Meu filho, o que aconteceu? Fala pra mim. E aí ela começou a parar de chorar, ela me explicou o que tinha acontecido. Realmente ela bateu o pé, como meu filho falou, mas o que eu achei interessante foi que na hora que ela falou comigo, e ela falou pra mim o que tinha acontecido, eu limpei assim as lágrimas dos olhos dela, falei: tá bom, filha, já sarou, tá bom? Volta a brincar. Na hora ela parou de chorar e ela voltou a brincar. Sabe, quando eu olho para Deus, essa relação nossa conosco de oração, eu vejo Deus querendo nos pegar no colo, sabendo o que aconteceu. Mas quando a gente confessa, quando a gente fala para o nosso Pai, a gente se sente seguro, nós somos curados e Deus fala para a gente assim de novo: pode ir lá, pode brincar, volta a viver. A oração é isso, essa interação entre o Pai e o Filho. Nós vamos olhar Jesus, o nosso maior exemplo. Jesus é o nosso maior exemplo, e o que ele fazia? Em tempos e tempos ele se reservava, ele ia orar. Jesus, ele quando multiplicou o pão e o peixe, o que ele fez? Ele orou. Jesus, quando ressuscitou Lázaro, o que ele fez? Ele orou. A oração é a nossa arma principal. Vou deixar uma chave muito importante para abrir o seu entendimento. A Bíblia vai dizer assim: busque e você encontrará. A Bíblia vai dizer assim: bata e será aberto. Mas cara, o maravilhoso da palavra é que não é só isso. O original, quando nós vamos olhar no original, no grego, quando Jesus ele disse essas palavras, nós não temos uma tradução exata para isso. Mas seria basicamente no nosso português assim: busque,
continue buscando e você vai achar. Bata, continue batendo e a porta vai se abrir. Olha que incrível. A Bíblia vai dizer que a oração não é algo a ser feito uma vez, mas é continuamente. É algo a ser persistente. E nós vamos olhar isso com a clareza quando Jesus ele vai dizer uma parábola em Lucas 18. Olha como a Bíblia ela vai certificar isso que eu estou falando. Em Lucas 18, a Bíblia vai dizer sobre a parábola de uma viúva e um juiz iníquo. E a Bíblia vai dizer que tinha numa cidade um juiz que ele não respeitava os homens, mas tinha uma viúva que toda hora ela ia lá, faz justiça para mim contra os meus adversários, faz justiça. E aquele juiz, de tanto aquela mulher insistir, ele fala assim, eu não temo a Deus e nem respeito aos homens, mas como essa mulher me enche a paciência, eu vou fazer justiça. A Bíblia vai dizer assim, vós que sois filhos, Deus não vai atender o seu pedido ainda mais depressa? Ou seja, vocês que são filhos, são amados, será que Deus não vai fazer justiça por vocês muito mais rápido do que esse juiz iníquo? Para nós vermos a importância da oração persistente. Sabe, nós temos que orar e parar de orar porque as nossas orações não são atendidas. Muito pelo contrário, ore e continue orando, sabendo que Deus, no tempo certo, Ele vai cumprir a sua oração. Ele vai fazer aquilo que você deseja. Não ore apenas uma vez e, Deus não fez. Eu vou te deixar uma frase. Todas as nossas orações são ouvidas, mas nem todas serão respondidas. Todas as nossas orações têm que ter certeza que elas são ouvidas por Deus, mas talvez nem todas serão respondidas, porque ainda existe um tempo para todas as coisas. Mas independente disso, nós temos que continuar orando, acreditando. Quando nós vamos ler lá o livro de Atos, Paulo e Silas estão fazendo o quê? Orando e cantando louvores a Deus quando as prisões se abrem. Quando nós vamos olhar Pedro, que estava preso, a igreja estava numa casa fazendo o quê por ele? Orando quando Pedro ele é liberto daquela prisão. Quando nós olhamos o profeta Daniel e o anjo aparece para Daniel e fala assim, Daniel, desde o primeiro dia que você orou ao Senhor e você quis compreender as coisas de Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. A Bíblia vai dizer que aqueles que se aproximam de Deus é necessário primeiro que creiam que Ele existe. E segundo, é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, Deus recompensa aqueles que o buscam. Por isso nós não devemos deixar de buscar o Pai, primeiro pela interação, de conhecer quem Ele é, e segundo, por acreditar que na nossa vida todas as intervenções divinas vão ser feitas através da oração. Mas tem duas orações que eu quero te aconselhar a você não fazer. Primeiro, nunca ore alguma coisa que é contra a palavra de Deus. Deus nunca vai responder uma oração. Deus nunca vai fazer algo na sua vida que é contra a palavra dele. Talvez você esteja querendo algo de Deus, buscando em Deus algo que é contra a palavra dele. Meu irmão, essa oração não é respondida por Deus. E segundo, nunca ore algo a Deus que é contra o propósito de Deus na sua vida. Por isso é muito importante nós conhecermos o coração do Pai, conhecermos o que Ele tem para nós. E quando nós conhecemos o coração do Pai, aquilo que Ele tem para nós, a nossa oração é de Deus. E a Bíblia vai dizer que tudo que nós oramos segundo a vontade de Deus, ela se cumpre. A oração respondida é a oração que está no coração do Pai já para ser realizada. Então quanto mais você ora a Deus, quanto mais você tem esse encontro com Ele, mais você conhece dEle, mais você se torna parecido com Ele. E assim as suas orações elas serão ouvidas, respondidas. Eu tenho certeza que você vai ter uma vida de vitória e uma vida feliz em oração, em nome de Jesus.